Olá pessoal, meu nome é Luísa Rocha. Nós estamos fazendo uma série, sobre o pânico e a ansiedade, e hoje chegamos num momento crucial, que é justamente técnica de relaxamento, para que a gente possa ter mais autocontrole sobre nós mesmos, sobre a nossa vida mental, e não tem jeito, tem que se olhar, é o autoconhecimento. Eu gosto muito do termo eu interior, porque o eu interior está querendo dizer aquele meu eu de verdade, eu genuíno, não aquele eu que eu uso em sociedade, que os outros têm a impressão sobre mim, mas às vezes não condiz com a realidade, e coisas assim. Então é um eu que eu preciso conhecer para justamente não cair em armadilhas e se deixando levar por coisas e depois lá na frente ver que realmente se deixou levar. E muitas vezes, como eu falei anteriormente, a maioria das pessoas que têm depressão, elas não sabem o motivo real. Tem que fazer uma investigação. Porque elas vão se perdendo e de repente elas nem sabem o que gostam, o que poderia fazer feliz. Muitas vezes com esse materialismo que nós temos hoje, a pessoa acha que se conseguir alguma coisa ela vai conseguir a felicidade e vê que não. A gente vê muito isso. Então não tem como fugir dessa técnica. Que é justamente voltar para si mesmo. Além do que, para a autoestima. Você precisa se olhar, se autoconhecer, e fazer um eixo principal para poder lidar com o mundo externo. Nós somos muitos externos hoje em dia, então a gente sempre vê alguma coisa e conversa com o outro, eu tenho que fazer isso, minhas obrigações e etc. E nunca nos voltamos para nós mesmos. Isso pode ser cobrado cruelmente no futuro. Eu dei um exemplo no outro vídeo, que foi justamente, lembra daquela senhora que os filhos cresceram, casaram, o marido aposentou e de repente ela se viu num beco sem saída que ela nem se conhecia mais, ela nem sabia o que fazia, ela feliz, porque viveu muito, ela foi naquela vibe dos papéis que ela tinha que cumprir como mãe, como filha, como irmã, e aí vai, e acabou se esquecendo. Então é justamente nesse sentido que eu vou dar essa técnica de relaxamento, É muito importante envolver o corpo, porque eu já tinha falado da memória de procedimento, que memória de procedimento, ela é muito mais efetiva quando usamos o corpo, algum órgão do sentido, em relação às memórias que nós temos, fica mais enfatizado. Eu até dei o exemplo de andar de bicicleta, pessoa que aprende a andar de bicicleta, passa um tempo, ela já monta na bicicleta e já sai andando. Dirigir, até falei de pessoas que têm aquela amnésia global transitória, que acontece muito, de repente a pessoa não sabe onde está, dá um branco, mas ela entra no carro, ela vai conseguir dirigir. Então, na minha técnica de relaxamento, tem que ter justamente o uso do corpo. Então, vai ser um ponto, tá? E o outro que seria o controle mental. Então, no relaxamento, é muito importante ter um ritual. Então, a posição, por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer sentadas numa poltrona bem confortável e outras deitada. Eu, particularmente, prefiro deitado. Por quê? Daí aquela impressão que você está deitado, o cérebro está dizendo, opa, vai relaxar de qualquer jeito. Ninguém fica deitado para fazer alguma coisa, claro, às vezes vê um celular, etc., mas nada que possa exigir muito de energia corporal. Então, o deitar é importante. Aí depois, ir sentindo as partes do corpo. Chama-se propriocepção. Isso é uma coisa que eu percebo que as pessoas não têm. Tem pessoas que se previnem de doenças por ter uma ótima propriocepção. Ela não precisa de vir aqueles sintomas mais drásticos para ela procurar a medicina para ajudar. Ela sabe que o corpo dela está precisando disso, houve uma diferença. Às vezes até na questão da digestão, ela sabe o que faz bem e o que não faz. Então é muito importante até para a saúde física, essa questão da propriocepção. Com as pessoas que têm, ou as crianças TDAH, a gente trabalha muito isso, porque essas crianças, elas são muito externas, Eu estou falando crianças, mas está tendo muito adulto com TDAH, está procurando muito para fazer avaliação, por isso que eu falei. Mas as crianças, normalmente, que são mais procuradas, justamente elas não têm propriocepção.
elas são tão externas, ela só olha o que o estimula externamente, que se você vai fazer o relaxamento, ela sente o corpo todo repuxar. E a mesma coisa é o adulto, né? A gente não está acostumado a ficar sem fazer nada, né? Com a mente limpa. Essa questão de ficar com a mente limpa seria o ideal. Mas aí também eu não gosto de fazer coisas que vai demorar muito, né? Porque para ficar com a mente limpa precisa de treino, né? Quando a gente fala em mente, manter a mente sem nada, sem estímulos, a gente já lembra do pessoal lá do Tibete, que vive nas montanhas, os monges, né? Por quê? Porque eles ficam ali meio que separados do mundo, não tem muitos eletrônicos, né? Não tá por dentro do que ocorre no mundo, então é mais fácil, no caso, para eles poderem realmente relaxar e ter aquela conexão, né, que fala com o externo, né, com o mundo, com o universo, né. Para nós, né, que vivemos nessa vibe de correr e trabalhar, muitos estudar e fazer coisas, é difícil manter a mente limpa. Então eu não vou nem entrar nesse critério. O que eu vou dizer, né, no caso agora, que seriam as partes do corpo para relaxar. Porque quando você deita e fala, eu vou relaxar, você acha que está relaxado, mas não está. Então é muito importante mentalizar, né? Começar pelos pés. Eu acho importante, membros superiores, né? Os membros inferiores, para começar. Então você mentaliza os pés, né? Ali pensando. Vocês vão ver como ele vai largar de uma forma que você fala, nossa, eu achava que estava relaxado, né? E vai subindo pelas pernas. Depois os braços, mas largar, gente, é largar mesmo, largar, fingir que até que eles não fazem parte de você, né? E depois passa para a parte do quadril, né? Sabe que o quadril, ele mantém um eixo no corpo, é muito importante, né? Então também relaxa. A parte do tórax, onde tem os órgãos mais importantes, como o coração, pulmão, né? A parte do pescoço, onde atrás tem a coluna cervical, também é um eixo importante, tá sempre em alerta. Se tá em pé, alguma coisa, ele tá lá na atividade. Tenta largar, né? Tenta também largar. E passa para a cabeça. A cabeça vocês vão perceber que é mais difícil de encaixar. Vocês vão ficar largando aqui, ali, etc. Mas vai tentando, né? Então essa é a parte da propriocepção. Quer dizer, queira ou não queira, vocês já estão sentindo o corpo já. Já estão dando importância para o corpo, isso é importantíssimo, né? Porque a gente só dá importância para o corpo quando tem alguma coisa para fazer, quando exige algum esforço, né? Ou andar, caminhar, tal. Mas mesmo assim se anda e caminha sem sentir o corpo, viu? Então por isso que eu falo que quando relaxar é para sentir o corpo. Isso já é uma propriocepção, já está dando também aquela importância para o próprio corpo, né? Então, porque ficar tão externo, só prestar atenção nas coisas, dos estímulos de fora. Por quê? Né? Temos que também prestar atenção no próprio corpo. E daí sim, né? Quando nós... Aí eu uso uma técnica que é contar de 20 para trás, até 1. Já conseguiu relaxar? Achou que sim? Mas vai contando em ordem decrescente e vai largando mais ainda, né? Que aí você... E claro que a mente, ela é turbulenta. Então vão vir, eu chamo pensamentos intrusivos, né? Porque às vezes você está ali relaxando, aí vem uma coisinha, um pensamento, daqui a pouco você começa a se deixar levar e quando você vai ver, esqueceu do relaxamento. Não pode. Tenta sempre manter, né, um pensamento. É mais difícil? É. Mas eu acho que, pelo menos para mim, funciona. Quando for fazer o relaxamento, pensar numa coisa positiva, uma coisa agradável. Lembra que eu falei, cada um tem o seu? Né? Aquela forma de falar, nossa, quando eu penso nisso, eu me sinto bem. Né? Às vezes até uso o termo eu relaxo. Né? Eu falei das árvores, que eu adoro árvores. Né? Não adianta, eu romantizo as árvores. Eu acho que andar por entre as árvores é uma coisa fantástica, é uma coisa minha. Né? Tem outros que falam andar na beira da praia, é muito comum. Né? Não, eu gosto de andar na beira da praia, só ver o mar, aquele cheiro de maresia, né? Eu já me sinto bem. Não tem problema, pensa nisso, naquilo que agradar mais, né? Relaxa bem o corpo, como eu falei, e vai entrando em pensamentos agradáveis. Se tentar vir pensamentos intrusivos, não deixa. É difícil na primeira, na segunda, mas vai tentando. A mente, ela já vai entender
que ela está sendo monitorada e observada. Que não é qualquer coisa que vai colocando que nós vamos comprar essa ideia e deixar fora do relaxamento. Então é treino. Porque o principal, né, o que nós queremos é justamente impregnar a mente com coisas positivas. Fazer um pavimento de coisas boas, positivas, porque nós vamos precisar desses pensamentos positivos em alguns momentos em que a vida não está bem. E é isso que eu sinto muitíssimo. É que às vezes tem pessoas que não tem nem do que lançar mão. Né? Elas vão se deixando levar, que elas vão fazendo uma cisão. Elas vão dividindo um mundo, uma vida mental que foi, com a atual, e esquece até das coisas boas do passado. Isso ocorre muito. Então nós precisamos trazer, né, com a memória associativa, que é uma memória muito importante, né, trazer coisas boas. Mas o que eu quis dizer com memória associativa? Se você pensa, por exemplo, na praia, vou dar um exemplo prático. E vamos supor que na infância você ia com os pais, né, numa praia. A mente ela vai procurar nos escaninhos alguma coisa, escaninhos mentais que eu chamo, né? Tem um lugar, né, que é o hipocampo, né, que é onde são guardadas as memórias, mas ela vai ali procurar nas gavetinhas tudo que for correlato àquele momento. Então, quer dizer, vai aumentando, vocês vão fazendo esse exercício, mas a mente ela vai procurando outras coisas mais. Né? Então pode vir, por exemplo, uma tia que era muito legal, que vocês gostavam, que costumavam ir na praia nas férias, né? Então isso vai dando, vamos dizer assim, vai amenizando, né, a forma da mente agir, né? Mas tem que ser por repetição, gente, não tem jeito. Né? Quando a gente fala assim, já está no piloto automático, é porque a mente ela já vai fazendo sem comando objetivo. Né? Então eu dou um exemplo, que nem fazer um café. Né? Então vamos supor, a dona de casa todo dia vai fazer um café. Ela acorda de manhã, ela já pega o filtro, coloca e vai o pó e vai na cafeteira. Ela faz sem pensar, até canta junto. Porque já está no piloto automático. Né? Então esse é um ritual que tem que ir para o piloto automático. Então vai ser da noite para o dia? Não vai ser da noite para o dia. Porque de qualquer forma, a mente ela ainda está aprendendo primeiro. Né, que eu acho importante, né, aprendendo a se sentir, porque a mente também, como eu já falei, né, ela gosta muito de coisas assim que chamam atenção externa e tal, né, principalmente coisas negativas. Então aí nós estamos mostrando para a mente que a gente tem controle sobre ela, que não é qualquer coisa que ela coloca que a gente já vai na vibe e às vezes nos leva para certos labirintos que é difícil sair depois. Então é nesse sentido, temos que ter o controle mental. Se não tivermos o próprio controle mental, não há nada que vá poder superar, no caso, um medo, uma depressão ou coisas do tipo. Né? Não estou dizendo que isso daí vai isentar a pessoa de ter depressão. Não é isso. Já falei das depressões circunstanciais, que ocorre um fato e a partir daquele fato a pessoa ela passa a ter depressão. Eu estou falando dessa depressão que eu vejo muito hoje em dia, que não tem um motivo real, né? E a pessoa, sem perceber, ela foi alimentando isso. Aí, quando desencadeia alguma coisinha negativa, que às vezes não é tão importante, desencadeia sintomas depressivos, a pessoa não entende. Nossa, mas já passei por coisa pior, agora por causa disso, é muito comum a gente ouvir isso, né? Então, não tem jeito, é o conhecimento interior, o relaxamento. Ele é muito usado por pessoas, até que pessoas famosas, né? Eu lembrei, por exemplo, do Pelé, né? Aquele maravilhoso jogador que tanto orgulho nos trouxe e nos traz. Né? Ele vai ficar na história como o maior jogador de todos os tempos. E ele relaxava, mesmo no vestiário. Ele precisava relaxar. E depois, quando ele voltava para ir, ele já encorajava os colegas, nós vamos ganhar, e fazia aqueles gols maravilhosos, né? Difíceis de imitar. Então, ele relaxava. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, olha só, ele tinha muitas responsabilidades e tem na biografia dele, ele relaxava. Ele dizia, né, quando as minhas veias estavam para estourar,
Porque imagina, né, Londres sendo ameaçada de ser bombardeada de todos os lados. Então imagina ele, né, como tomando frente, como se sentia. Ele fechava o escritório e relaxava. Aí ele voltava. Quer dizer, a gente fala reabastecer, né? Pôr em prática a maior energia das baterias, né? Coisas assim, né? Que as pessoas falam. Mas é justamente o relaxamento dá isso, gente. É muito importante relaxar, não é só uma questão de poético, né? Que às vezes a pessoa fala, meditação, tal. Cada pessoa dá um jeito. Eu tô falando mais na questão neuropsicológica. Porque a mente, ela tem, a gente chama caminhos neurais, que é assim, é como se fosse, imagina um fiozinho, né, bem fininho, aí você vai fazendo aquele comportamento, aí essa cadeia neural mental, ela vai se solidificando. Pensa assim, não é bem assim, mas eu só estou dizendo só para ilustrar. É como se você fizesse, uma cadeia de neurônios, digamos assim, ficasse sólidos, e toda vez que vocês fossem fazer determinada coisa, aquilo lá já ia meio que escorregando, já indo de forma mais fácil. Então, pelo menos 15 minutos por dia, né? E não tem essa conversa de, eu não tenho tempo, não dá. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para se olhar, para se perceber. Que autoestima é essa? Pensa, não sou a dona da verdade, mas pensa, não tem 15 minutos, né, para se observar e se questionar. Porque é muito importante assim, quando você joga para a mente algumas coisas, algumas perguntas, falei da memória associativa, vocês podem simplesmente perguntar também, no meio do relaxamento, o que me faz feliz? O que eu gosto? Né? Ou então pensar sobre um problema, mas que decisão eu deveria tomar? Joga, porque na memória associativa o que faz parte da sua realidade não é a do outro, o outro é o outro. Né? Cada um tem seus caminhos aí para chegar a alguns objetivos com histórico de vida, experiência, etc. Você é único, para você mesmo. Então a mente, ela ajuda, até nisso ela ajuda. Quando eu falo 15 minutos é só para dar um parâmetro, tá? Mas você vai ver que a coisa é tão boa que acaba passando. Passa aí, quanto quiser, né? Quanto achar necessário. Porque às vezes tem dias que você realmente está um pouco mais estressado e tem algum problema realmente para resolver, você vai perceber que, poxa, eu preciso fazer o relaxamento, você vai ver que vai querer ainda mais tempo. Então é muito importante. Eu tenho um livro publicado, pessoal, vou deixar o link aí embaixo, que é Como Ser Feliz Mesmo Hoje, é publicado pela Amazon, e tem essa parte do relaxamento. Então, lá fala todo a respeito, o histórico do relaxamento, como fazer e tal. Tem a parte da respiração, que também é muito importante, né? Junto com o relaxamento, até antes de fazer, é muito importante fazer pelo menos umas 3 respirações profundas, né? Porque, por incrível que pareça, também uma coisa que é meio que comprometida é a respiração. A nossa respiração é curta. Em virtude da ansiedade, em virtude de fazer coisas, é que você não percebe. A respiração, ela não faz aquele caminho que tem que fazer, que é até o diafragma, lá embaixo, que é um músculo importantíssimo para a respiração. Muitas vezes nem chega lá. Por isso que quando a pessoa ela tem as crises de pânico, o primeiro comprometimento que tem é a respiração. Ela sente que não consegue respirar, parece que não chega lá no fim, fica aquela respiração curta, ela vai se apavorando mais, né? E acaba realmente dando aquela sensação terrível, né? Que eu já falei, né? Que acha que está tendo um infarto, um AVC. Então é muito importante essa questão da respiração, tá? Aí depois, na próxima, né? No próximo vídeo, eu vou dar uma técnica que chama ancoragem, né? Porque vocês podem dizer assim, tá, tudo bem, né? Tá, a gente tá ali, a gente tá deitado, tá induzindo tudo, mas e numa situação que eu realmente estou precisando de uma energia mental para agir, mas de uma forma mais suave, não aquela de qualquer jeito, como eu falei da amígdala, lembra em outro vídeo, né? Que quando a amígdala é acionada,
né? A amígdala, claro, do cérebro, você tem que de alguma forma se proteger ou fugir ou ficar tal. Não. Como que eu poderia fazer com que mesmo um medo ou alguma coisa que me aflige, eu possa usar dessa técnica, né, para justamente amenizar e não ter consequências posteriores, né? Então eu vou deixar para o próximo vídeo a técnica da coragem. Você vai ver que tem muitas pessoas famosas, eu vou dar exemplos, né, que usa dessa técnica para justamente poder fazer melhor, né, suas atividades. Tá bem? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada por me assistir. Se inscrevam no canal e qualquer dúvida eu vou tentar tirar, tá bem? Muito obrigada, viu?